Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Quem está a ver no YouTube está a ver um cenário hoje completamente diferente, porque eu vim ao Porto, num estúdio improvisado no Seaport Hotel, em Matosinhos, que é o hotel que me recebe sempre no quarto 325. Se quiserem, podem bater à porta. Não sei, não estou a inventar o quarto, mas é mesmo o hotel que me recebe e que me permitiu gravar aqui no Porto. Porque há pessoas do Porto que eu gosto de entrevistar e que infelizmente não podem ir a Lisboa também, então vem cá eu. E foi o que aconteceu. Vamos ter para já 2 episódios gravados aqui no Porto, mas mais irão acontecer, certamente. A convidada de hoje é a Manuela Bertão, é médica, trabalha numa equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos e defendeu recentemente uma tese muito curiosa que me chamou a atenção e cujo nome é, não me vou enganar, Deathbed Phenomena, outras experiências de fim de vida e os seus efeitos nas equipas de cuidados paliativos. Uma revisão sistemática. Um tema peculiar para uma tese, porque envolve 2 assuntos que a malta não gosta muito de abordar, que é a morte, o que há antes da morte, mesmo ali antes da morte, durante, se calhar, e depois da morte. Obrigado, Manela, por ter... Manela ou Manuela? Como preferires. Como é que gostas mais, Manela? Pode ser Manela. Ou Manela. Manela, obrigado por teres vindo. Na realidade, viemos os dois. Eu vim de Lisboa e tu vieste do Porto até Matosinhos. Um bocadinho mais curta a tua viagem. Quando me disseram, outra pessoa que também é convidada aqui no Porto, me falou da tua tese, eu fiquei logo muito curioso. Porque é algo que me interessa, mas também porque não é uma coisa muito falada cá, não é? Tu tens imensos estudos lá fora, não é? Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, acho eu, não sei, tens estudos em vários países, mas cá não, e tu resolveste fazer este tema. Porquê? Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui, Raminhos. O motivo pelo qual eu decidi juntamente, este trabalho não é só meu, eu trabalho também juntamente com uma amiga, a Úrsula Dalcomo, que é psicóloga. E que está na Suécia, não é? E que está na Suécia, exatamente. E este trabalho surgiu porque nós trabalhamos juntas durante um período de tempo em que acompanhamos pessoas em fim de vida. E nesse processo de acompanhamento, de facto, verificamos muitas situações, experiências de fim de vida. E nós as duas inquietas com o que a realidade nos trazia, a grande raiz do nosso trabalho foi exatamente a realidade clínica. E houve especialmente uma situação clínica de uma doente que acompanhamos, que antes dela ter ficado gravemente doente com uma neoplasia avançada, ela tinha sonhado 2 anos antes de que isso iria acontecer. E nós fomos ver na literatura e, de facto, uma das grandes referências a nível da investigação destas experiências, que é o Dr. Peter Fenwick, Sim. Ele relata que, de facto, as pessoas podem ter sonhos premonitórios até 2 anos antes. Foi esse caso que te despertou a atenção ou não? Foi esse um dos casos que certamente nos despertou muita atenção. Mas tu já tinhas essa curiosidade antes de... Eu sempre tive curiosidade em relação à morte. Sempre, desde pequenina. Aliás, na faculdade, por exemplo, os meus próprios colegas, quando eu falava sobre a morte, havia ali, de facto, um tema. Era um tema que eu tinha, um tema que eu... E a malta dizia, lá vem esta outra vez falar da... Exatamente. E portanto, sempre tive algum fascínio e a vinda para a realidade clínica, trazendo a vivência das outras pessoas, das pessoas que estão doentes e próximas dessa situação, de facto despertou ainda mais. E se calhar foi... Ou seja, foi tu quando foste para os cuidados paliativos já foi com essa intenção de ficar mais perto da morte? Não foi nada programado, mas foi uma escolha Achas natural, acho eu, claro, não sei. Não foi nada que aliás, eu quando entrei na faculdade nem sabia o que eram cuidados paliativos, nem sabia que existia uma área que se dedicasse
Agora, de facto, ao longo do meu percurso, ao longo do percurso em que me formei como médica, de facto, os doentes que faleciam eram os doentes que mais me tocavam, eram as histórias que mais me arrebatavam. E depois essa escolha foi natural. E o estudo que tu fizeste, a tua tese, é baseada nas pessoas que viste ou baseada na literatura? Esta tese ainda é baseada na literatura. Ainda porque pretendes fazer outra, é isso? Porque neste momento, como não existia nada cá em Portugal, Sim. o primeiro passo, e como nós as duas somos aprendizes deste assunto, não queríamos partir para algo ligado à nossa experiência realmente, sem antes perceber o que é que já está publicado, o que é que já estava estudado, e portanto o primeiro passo foi de facto perceber o que é que já existia a nível mundial. E existe muita coisa. Pois, é isso. Aliás, eu já andava à procura de alguém que falasse deste tema há algum tempo. Eu já faço o podcast há, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. E era muito difícil encontrar. Porque não há... Primeiro, acho que não se dedica... Há malta que não se dedica a isso, não é? Porque é entrar quase no domínio do fantasioso. Não achas? Acho que há essa tendência. Mas acho que o facto de nós, pelo menos acho que posso falar também pela Úrsula, nós estarmos a dedicar a atenção a este tema é exatamente para desassombrar. Sim. É exatamente para nós podermos explicar ou encontrar razões pelas quais isto possa acontecer, sem entrar no pensamento mágico, Sim. sem entrar no misticismo em si, mas entrar no mistério, aprofundar o mistério. Olha, isso é uma boa... Mas não no sentido de criar mais fantasmas, não é? Relacionado com este tema. Sim. Porque este tema tem muito de humanidade também. O que é que as pessoas mais, daquilo que vocês leram, e também da tua experiência já, o que é que as pessoas mais sentem e dizem, sabendo que estão nesta fase final da sua existência? As pessoas, quando chegam ao fim de vida, as pessoas, de facto, têm um despojamento. Sim. De tudo o que é material, isso sem dúvida que sim. E dedicam-se muito à parte mais relacional, mais afetiva. E há tarefas, nós em cuidados paliativos dizemos que há tarefas do fim de vida, que acabam por ser tarefas da própria vida, que são as tarefas de conseguir dizer o obrigado, conseguir despedir-se de alguém, conseguir dizer que ama alguém, conseguir dizer que foi amado, reconhecer esse estado de ser amado, de ser cuidado. E nesta altura do fim de vida, essas emoções e essas experiências afetivas ficam muito mais presentes. Sabes que são experiências transformadoras? Qualquer experiência limite é uma experiência transformadora, não é? Sim. E a morte ou o processo Acho de morrer... não há mais limite do que isso. É derradeira. Sim. E o processo de morrer é um processo transformador. E estas experiências de fim de vida, a própria investigação que nós fizemos testemunha isso, que estas experiências são transformadoras. As pessoas que têm estas experiências de fim de vida têm um crescimento, chamado crescimento pós-traumático, sendo que o trauma aqui é identificado como eu reconhecer que tenho a minha vida a acabar. Portanto, isto é um trauma, não deixa de o ser. Sim. Eu reconhecer a minha finitude iminente e estar consciente disso. E as pessoas que têm estas experiências de fim de vida são pessoas que têm um crescimento espiritual muito grande. Sim. Mas que experiências é que são? Estas experiências de fim de vida são experiências essencialmente subjetivas, mas são experiências que podem tomar várias formas. Nomeadamente, por exemplo, visões de pessoas que já faleceram. Isso é muito comum. Tu chegaste a assistir isso? Tu? Sim. Isso cheguei. Mas no momento da morte ou tipo dias antes? No processo, nas últimas horas a dias de vida. Porque habitualmente estas experiências ocorrem mais frequentemente quando o doente está próximo da morte. Aliás, Portanto, se eu ouvir a minha bisavó, é mau sinal.
Claro que isto tem que ser enquadrado Estou a brincar, no como é contexto óbvio. que as pessoas estejam num processo... Estou a imaginar eu em casa e de repente vejo a minha bisavó e eu, oh, fogo, agora, deixa-me acabar de ver o jogo. Mas há as visões, há os sonhos também, porque no fundo o sonho acaba por ser uma forma do inconsciente nos preparar para a própria morte, que é um processo que é difícil de assimilar. Há também, por exemplo, as chamadas melhoras da morte. Sim, isso é muito comum, que é é a pessoa muito nos comum. dias antes, olha, ela, eu fui ver, lá até estava tão bem e tão bem disposta. Exatamente. E esses, por exemplo, as melhoras da morte, em termos físicos, isso tem uma explicação? Que eu saiba, não. À luz daquilo que nós estudamos, não há uma explicação científica cabal para esse fenómeno. Teoricamente é exatamente o contrário. O corpo está, não é? Está no limite. Agora, por exemplo, o budismo, eles têm no livro do tibetano dos mortos, da vida Sim. dos mortos, nesse livro eles falam da transformação, da dissolução dos 4 elementos. E os budistas associavam as melhoras da morte à dissolução do fogo. Ou seja, é como se a pessoa naquele período estivesse a concentrar energia para ter um momento antes de falecer de total entrega a quem estiver presente. Faz sentido. E, portanto, essa era a dissolução do fogo, segundo o budismo. Agora, cientificamente, não está explicado. Tu estavas a dizer que chegaste a ver esse caso de ver familiares que já partiram. Como é que tu lidaste com isso? Tu estavas com a pessoa e a pessoa disse que estavam ali outras pessoas? Sim. Até posso dizer, por exemplo, hoje tive uma situação de um senhor que está em fim de vida e o senhor teve um apelo constante da mãe e ele não sabe que a mãe faleceu recentemente. Um apelo constante da mãe? A chamar pela mãe. Ele. A chamar pela mãe, pela presença da mãe. E ele não sabe que a mãe faleceu. Portanto, eu não consigo explicar isto. Ninguém lhe disse. Mas se calhar este senhor invoca a mãe. Eu estava aqui a pensar mas se calhar, para quem é mais distante destas realidades, se calhar vê isso como uma coincidência. Não é? As coincidências habitualmente são sempre coisas que nós ainda não conseguimos explicar, não é? Nós atribuímos essa designação de coincidência porque... Por medo? Às vezes por medo, muitas vezes por medo. Sim. É verdade. Também tive, por exemplo, uma outra situação de uma senhora que tinha visões de anjos e ela própria relatou isso e foi muito curioso porque essa senhora tinha essa doente era atormentada pelo facto da sua doença ser um castigo de Deus por algo que ela tinha feito no passado. E portanto, essas visões de anjos, de santos, próximas do fim de vida é muito curiosa, não é? Tem aqui uma função terapêutica, tem uma função de representação, perdão. não é? Exatamente. E provavelmente acalmou-a. Sentiu-se perdoada. Não se sentiu abandonada. Não é? Daquilo que tu leste e que conheces, isto é um padrão? É algo que é muito comum? É algo, do ponto de vista da literatura, é algo bastante comum. Os estudos variam, a prevalência destes fenómenos varia entre 27%, na revisão que nós fizemos, entre 27% a 87%. Sendo que os estudos feitos diretamente com o relato do doente em primeira pessoa têm prevalências altíssimas. Quando são estudos feitos relato em segunda mão por profissionais e por familiares, essa percentagem não é tão elevada. Mas são situações bastante frequentes. Isso pode ser explicado por, sei lá, primeiro não conheço os termos, mas eu diria efeitos bioquímicos, neurológicos, alucinações. Há uma diferença muito grande entre uma alucinação ou um surto psicótico, por exemplo, e estas experiências. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que as alucinações e os surtos psicóticos habitualmente são
aniquiladores, são fragmentadores do eu. Não é? A Ok. pessoa não vê nenhum sentido para aquilo acontecer. Nestas experiências é exatamente o contrário. Estas experiências as pessoas encontram uma justificação, encontram uma finalidade para a sua ocorrência. E, portanto, elas são integradoras. Ok. E têm uma função terapêutica. E se calhar nas alucinações, embora um surto psicótico qualquer pessoa possa ter, não é? Mas se calhar também não há um historial disso nessas pessoas. Ou o que quer dizer é as pessoas estão no fim da sua vida, mas estão bem mentalmente, não é? E aquilo surge do nada, não é? Tipo uma degradação do cérebro. Sim. Não é? Sim. Qual foi a coisa mais fora que tu assististe? Essa, quer dizer, essa do sonho é bastante... Sim, é bastante impactante. E ela, essa senhora já faleceu? Já. E ela relatou-vos Sim. isso quando estava nos cuidados paliativos? Sim. E relatou como? Com mágoa, com... Não. Com... a fazer um sentido de ligação de peças, não é? Ok. Eu já tinha sonhado que isto provavelmente me iria acontecer. Portanto, há coisas de facto na nossa vida que nos acontecem e nós não ligamos. Sim. Não atribuímos nenhum sentido e depois, mais tarde, temos a explicação ou a justificação. E assim, o mais fora que tu assististe? Tu lembres? Olha, lembro-me de uma situação de uma doente, também foi um relato recente, em primeira mão, de uma senhora que também tem uma doença oncológica e ela, tivemos a consulta e até ao final da consulta falamos de muita coisa, uma consulta longa, e no final foi muito curioso porque o filho dizia: mãe, diz aquilo, e ela não queria dizer, estava um bocadinho reticente a fazê-lo. E depois o filho diz: é um lugar seguro, podes dizer. E ela disse. E o que é que ela contou? Que à noite sentia, quando tinha frio, uma presença que a tapava, que a cobria. E essa presença começou a ser constante. E ao ponto dela pôr uma almofada para essa presença, ao lado dela. E portanto ela não sabe que presença é, mas aquilo que ela trouxe à consulta, do sentido dessa presença, era de uma paz, de uma tranquilidade, em relação ao processo de finitude que ela estava a atravessar. Isso foi um relato muito marcante, sem dúvida. Pá, tu viste pessoas a passarem de ateus a crentes? Não. Não. Agora, o que vi foi que muitas pessoas nesta fase a darem muito mais importância à sua parte espiritual, a aprofundarem-se muito do ponto de vista espiritual, não necessariamente religioso. Há muitas pessoas que já são religiosas. Sim. E de facto a religião para elas é uma fonte de grande suporte e de grande estrutura nesta fase, mas o que eu vejo é essencialmente uma espiritualidade muito mais inflamada, muito mais visível. Mas essa conversão não assisti. Embora, por exemplo, haja muitos relatos. Pois era isso que eu ia perguntar. Deve haver muitos relatos de... Até noutras situações que não são a morte, não é? Até, por exemplo, estou-me a lembrar de uma figura que é Etty Lesum, que ela foi convertida em pleno campo de concentração, em pleno holocausto. Ela converteu-se ao cristianismo nessa altura. Portanto, de facto, as situações limite têm este poder de... Hoje nós já abordámos esta questão, mas como é que tu... Mas vou fazer a pergunta de outra maneira. Como é que tu és vista pelos teus pares? Quando trabalhas estes temas? Eu posso falar, se calhar, do ponto de vista... Eu e a Úrsula estamos a fazer uma continuação deste estudo. E estamos a fazer um levantamento das experiências de fim de vida reconhecidas pelas equipas de cuidados paliativos a nível nacional. Então estamos a fazer várias reuniões online com várias equipas de todo o país
E isto tem sido uma experiência engraçada porque temos tido esse feedback de como é que as pessoas reagem quando nós falamos sobre estas experiências. E então temos tido equipas que nos aceitam de uma forma muito, muito amigável, ficam muito felizes, muito contentes de finalmente alguém estar a falar sobre isto. De facto, isto acontece-nos todos os dias. Mas já tivemos uma outra situação de equipas que não foi assim Olha, lá vem as bruxas médicas. tão bem digerível. De equipas ficaram incomodadas, especialmente quando nós utilizamos nesta investigação que estamos a usar mesmo o termo estudo fenómeno paranormal. Porque entende-se como fenómeno paranormal todo o fenómeno que não cabe. Claro, sim, mas é científica. A própria expressão, a designação é real, é científica. Exatamente. Só que nenhum médico, ou o profissional de saúde, não vou pôr só médico, mas o profissional de saúde tem dificuldade em assumir que também ele pode lidar com estas experiências. E, portanto, isso é algo muito interessante que nós estamos a ter do ponto de vista até psicológico, para perceber como é que as pessoas lidam com aquilo que é desconhecido. Há, de facto, pessoas que têm resistência e que até dizem, queremos colaborar convosco, mas não com o sentido, não com a nomeação de fenómeno paranormal. E aqui vemos, não é, alguns medos, alguns receios, algumas sombras. Sim. É engraçado. Eu perguntei em relação aos pacientes, tu viste de se transformarem, de passarem de ateus para crentes, e em relação às equipas, assististe a alguém a mudar de atitude? Acho que as equipas ficaram muito mais abertas a falarem até entre elas sobre isto. Aliás, isso eu posso testemunhar até dentro da minha própria equipa. Porque assim, dentro da tua equipa, certamente há pessoas que são crentes, outras que não são crentes, outras que encaram isto como um trabalho que foi aquilo que escolheram fazer, não é? Mas quando tu és colocada perante essas situações, a dúvida fica lá. Claro. Não é? Claro. E tu viste pessoas que mudaram a sua atitude, por exemplo? Acho que vejo pessoas que estão mais abertas. E vejo pessoas que se calhar já estavam abertas, mas não falavam, não partilhavam isso. Sim. E agora acho que vejo outra frescura, não é? Sim. Na atitude. Ou seja, isto é terapêutico para o paciente e para as equipas. Sim. E para nós dá muito sentido. Na minha perspectiva, claro. Sim, claro. Na minha perspectiva, acho que isto dá um sentido muito mais profundo ao meu trabalho. Sim. Eu estava aqui a lembrar-me... eu acho que a minha avó, por exemplo, teve essa questão das melhoras A morte. Da morte. Também chamada na literatura lucidez terminal. Lucidez terminal. Que é curioso. Mas a pessoa pode estar sempre lúcida, não é? Lucidez no sentido da pessoa ficar desperta. Sim. Está numa elevação de consciência tal, de facto, naquele momento, ela quer desfrutar daqueles instantes da melhor forma possível. Com o ser e o estar ali em ponderação, sem... O que é que... daquilo que vocês procuraram, dos relatos, que devem ser muitos, não é? Por esse mundo fora, o mais comum é o quê mesmo? É ver familiares? Tenho ideia que o mais será comum são os sonhos e as visões de familiares falecidos. E os sonhos geralmente traduzem-se em quê, por exemplo? As experiências que já tenhas tido? Os sonhos, habitualmente, têm uma tónica, não diria universal, mas têm uma tónica que é a viagem. Okay. A viagem é um tema muito, muito frequente e aparece sob várias formas. Por exemplo, eu já tive um doente que relatou uma viagem num navio, outro que relatou tenho que ir apanhar o comboio, estou atrasado. Nesta investigação que nós fizemos, há uma descrição de um doente muito interessante que é que ele sonhou que tinha que apanhar um avião, mas que não podia levar bagagem. Ou seja... é muito giro. É muito interessante, sim. É muito giro. Sim, realmente faz sentido, não é? E é engraçado porque cada pessoa tem a sua representação, não é? Daquilo que lhe faz sentido. Exatamente. Tal como essa senhora que tu estavas a dizer que viu os anjos, não fazia sentido se calhar ver só uma luz ou o que quer que seja, não é?
Para ela fazia sentido ver os anjos e ver os santos, não é? Agora, de onde é que vem isto? Pois. Nós não sabemos. Provavelmente será o inconsciente que tem sempre aqui uma função muito forte e traz sempre alguma função terapêutica também. Mas, claro que... E há mensagens, tipo, já aconteceu mensagens premonitórias? Na hora de a pessoa saber que vai morrer daí a 2 dias ou algo do género? Ou que, por exemplo, como essa é muito curiosa, a questão do senhor que não sabia que a mãe faleceu e estar a Sim. chamar pela mãe. Sim. Algo que ligue, estás a perceber, Mas, por que não exemplo, seja apenas... tu consigas perceber que talvez seja mais do que o subconsciente. E eu posso dizer, por exemplo, eu já tive várias situações de pressentir que aquele doente tinha morrido. Ok. E efetivamente, passado algumas horas ou passado um dia, eu recebi a notícia, eu fui informada. Isso já me aconteceu em primeira pessoa. E como é que tu lidas com isso? Aceito. Pois, que remédio. Não aceito. Tu alguma vez tiveste medo da morte? Não. Eu sou o oposto. Eu agora tenho menos. Mas isto também me interessa porque lá está, por causa das minhas questões relacionadas com a ansiedade e com a perturbação obsessiva-compulsiva, a morte é um tema que me causa alguma espécie. Mas sabes que a morte física, a morte acontece-nos durante todo o nosso percurso de vida. Nós estamos sempre a ter mortes simbólicas. Eu pensei que estávamos sempre a morrer. E na realidade estamos a morrer. As nossas sempre, células. é verdade. Sim. Mas há sempre mortes simbólicas, não é? Nas transições, quer por exemplo da transição da infância para a adolescência, há uma morte que acontece ali, não é? Uma despedida de um corpo infantil para um corpo mais de adolescente. Quando mudamos de emprego, quando mudamos de atitude perante a vida, são mortes que acontecem. Sim. Isso faz parte. A vida tem que acontecer com morte. A morte é quase que uma alavanca para a vida se renovar e... Neste caso, eu acho que todas essas experiências vêm tirar peso à morte. Uhum. Não é? Vem-nos preparar para essa transição final física. E achas que as famílias também lidam bem com isso? Não, nem todas, não. Com as experiências dos familiares? Com as experiências de fim de vida? Sim. Algumas podem ficar angustiadas. E aí também cabe o nosso papel de profissional, é exatamente tentar desmistificar e tentar esclarecer e dar um sentido para aquilo, não é? Isso é importante. Sim. Mas se o doente tiver uma experiência de fim de vida que seja integradora, a família vai sempre funcionar como espelho, porque eles são um binómio afetivo. Ok, vai refletir aquilo que... Exatamente. E também os estudos também dizem isso, também evidenciam isso. E tu já viste pessoas que tiveram experiências de fim de vida que foram agregadoras? Tipo de famílias que estavam desavindas? Ou sim, algo? Sim, muitas. Sim. Isso é também curioso, não é? É. Elas, e esse tipo de experiências de fim de vida é o quê? Com os sonhos à mesma? Ou então, por exemplo, pessoas que só falecem quando determinado familiar chega. Pois é, isso também é algo que isso tu é muito ouves frequente. Isso é muito frequente. como se estivesse à espera daquela pessoa. Exatamente. Pessoas que estão às vezes em coma, que não têm qualquer interação visível com o meio exterior, e chega aquela pessoa e depois da pessoa sair, ou quando a pessoa chega, dá o último suspiro. Isso é muito frequente. Isso está muito relatado também naquilo que vocês observaram? Sim, e na nossa prática também nós assistimos isso muitas vezes. É curioso, porque o meu pai teve há cerca de 1 ano e meio, teve um AVC muito agressivo e aliás, nós achávamos, e a médica na altura, quando ele teve, que para irmos nos despedir dele, porque ele não ia passar essa noite. Mas o meu pai sobreviveu, está numa unidade de cuidados continuados. E o engraçado é que eu e a minha irmã, a nossa preocupação era perceber o que é que o meu pai tinha deixado pendente. Tentar perceber de relações humanas o que é que ele tem aqui pendente
e tentar ajudá-lo um bocadinho nisso. E em vez de estarmos só simplesmente com ele, não é? Estar ali de volta dele. De onde é que tu achas que vem isso tudo? Isto tudo, de tudo aquilo que já presenciaste, de tudo aquilo que já leste com o vosso trabalho. De onde é que tu achas que vem isto tudo? Em termos científicos e em termos pessoais. Ou só científicos, se quiseres. Ou só pessoais. Ou então acabamos aqui. Obrigado. Não sei. Não sei. Acho que é a resposta mais honesta que posso dar. Há uma visão psicológica, nomeadamente da psicologia junguiana, sim, que pode explicar aqui algumas coisas. Tipo? Por exemplo, haver aqui um padrão, de facto há uma repetição, há um padrão de várias coisas que acontecem com todas as pessoas em todas as partes do mundo, não é? O conteúdo pode ser um bocadinho diferente, as características, mas os temas e a forma é quase sempre parecida. A temática da viagem é parecida. O dever familiares. O ver imagens religiosas ou figuras... Sim, mas é isso. Mas o que me faz confusão aí, e depois esclareces-me se faz sentido ou não, é exatamente isso. Uma pessoa que está no fim da sua vida, mas que está bem, que está lúcida e que nunca viu essas coisas, mesmo que tenha consciência que é o fim da sua vida, ter visões não deixa de ser estranho. Não é? É nesse sentido que... Ou seja, a pessoa não teve visões na sua vida toda. E de repente, eu acho que o mais natural seria a pessoa estar em paz, sim senhor, estar bem, eventualmente até sonhar, mas ter coisas mais específicas, como as visões ou essa história de estar à espera de um familiar e depois morrer, ou até sentir presenças, não é? Uhum. O que se percebe é que as pessoas, embora estejam num processo de deterioração física enorme, há de facto, inversamente, um crescimento enorme da consciência espiritual, do ponto de vista espiritual. Isso é interessante. E as pessoas, se calhar, ficam muito mais despertas. Eu lembro-me de uma doente que acompanhei com a minha amiga, a Úrsula, que até foi essa mesma doente do sonho. Que ela, quando estava nas últimas horas, a dias de vida, ela estava deitada, com uma fragilidade, um cansaço, uma fadiga enorme. Praticamente não se conseguia mexer, pálida. E praticamente ela não conseguia falar. E lembro-me que a Úrsula tinha deixado um casaco em cima da cadeira. Estávamos a falar com a doente e a Úrsula tinha deixado o casaco dela em cima da cadeira. E estávamos a ir embora. E essa doente virou-se com as poucas forças que tinha e disse: não se esqueça do casaco. E ela não estava a ver propriamente, porque ela praticamente não... Mas provavelmente, eu não tenho fundamento científico para isto, mas entendo e vejo que estas pessoas de facto têm uma consciência maior. Elas têm a percepção da realidade de uma forma muito mais sensível. Têm uma elevação da consciência muito maior, é verdade. É quase como se houvesse uma crivagem. Sim. E que estivessem com a essência quase que em carne viva. Sim, a imagem que me surge, e não sei, talvez um pouco mais mística, é como se houvesse uma concentração de energia para uma eventual saída. Não sei, isto é uma imagem que... Pois, não sei. Mas é o que parece, não é? Como se estivesse a concentrar para... Não sei. Porque é curioso, porque para quem vê isto tudo como só um corpo, não é? Somos uma máquina e quando acabar, acabou. E que muitas vezes ou que não há alma, ou que a consciência não existe. Seria exatamente o contrário, não é? Seria ir tudo à mesma... definhar exatamente ao mesmo tempo, não é? Mas não. E não teres essa separação como se fosse quase num processo de ascensão, não é? Uhum.
Mas isso é engraçado porque o paradigma científico atual é um paradigma materialista. Sim. Que defende o quê? Que a morte do corpo é o fim da vida. Não é? O fim da vida coincide com a morte do corpo. E por isso, também sob esse paradigma materialista, a consciência resulta do cérebro. Não é? A consciência é fruto, produto do cérebro. E, portanto, havendo uma morte do corpo, há uma morte do cérebro e, portanto, a consciência termina. Só que, hoje em dia, a Comissão Galileu, que é constituída por cerca de 90 investigadores a nível internacional, entre os quais estão muitos investigadores que se relacionam intimamente com este tema das experiências de fim de vida, eles defendem um paradigma novo, que é o paradigma pós-materialista. E o que é que defendem nesse paradigma? De que a morte não é o fim da consciência, mas é a transformação da consciência. Okay. E é isso, de facto, que nós vemos um bocadinho na nossa prática clínica. Não quer dizer que isto aconteça em todos os doentes, não quer dizer que isto aconteça em todas as situações, e a verdade é que não acontece. Mas acontecem muitas. E nós vemos essa transformação de consciência acontecer. O que é que tu tens aprendido com este processo todo? Há um aforismo que eu acho que talvez resuma um bocadinho aquilo que eu tenho aprendido. Há um aforismo que diz que os vivos fecham os olhos aos mortos e os mortos abrem os olhos aos vivos. Mas faz sentido. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido. E tenho aprendido também muito a resposta do não sei. De não ter respostas fechadas, de estar muito mais aberta ao mistério, ao desconhecido. Isso é... Eu acho que é a atitude, se calhar, que falta a uma parte da comunidade científica e médica. Sim. Não é? Sim. Porque este tipo de experiências e de trabalho, como tu estás a fazer e outros, é visto ainda como o parente pobre. Sim. Não é? É vista, é quase marginalizada, não é? Sim. Que eu compreendo que seja lá está, por causa daquela questão de associar ao misticismo, ao não é? misticismo. Embora eu acho, lá está, que a palavra misticismo tem que ser desmontada. Não é? Sim. Misticismo vem de místico, a origem é misterioso. E nesse sentido, isto é misterioso, Sim. é místico. A vida é mística, Sim. não é? Queiramos, não é misteriosa. E eu acho que a medicina está, no fundo, a querer separar-se dessa parte mística, está mística no sentido misteriosa, está também a fazer algo que se calhar não devíamos, que é, da mesma forma que não deve haver um homem de um só livro, não é? Que é perigoso um homem de um só livro, da mesma forma também o profissional de saúde não deve ver a ciência como a única fonte de informação e de entendimento, porque senão torna-se um dogma também. Eu acho que eu já usei isto e acho que usei quando falei com o Luís Portela da Bial. É muito curioso ver a separação entre a espiritualidade e a medicina, quando a própria Bíblia fala da relação entre os dois. Uhum. É claro, de um ponto de vista diferente, mas que fala da importância de o homem dar atenção aos médicos e dar atenção aos farmacêuticos. E é muito curioso ter-se feito essa separação, não é? Entre a ciência e a espiritualidade. E eu acho que agora estamos no extremo dessa separação. Achas? Acho. Acho que a forma... acho que agora, de facto, o médico vê-se cada vez mais como aquele que cuida do corpo, objetivo. Ok. E é exatamente, se calhar, por isso que eu estou em cuidados paliativos, porque estou numa área de fronteira, em que eu sou obrigada, a tratar do corpo, mas eu não posso fechar os olhos à subjetividade que vem da pessoa
E, portanto, eu tenho que cruzar olhares, não é? Sim. Tenho que cruzar saberes, é inevitável. Qual é o teu próximo passo? O que é que vocês vão fazer a seguir? Estamos a fazer agora essa Recolha recolha a nível nas equipas? nacional, nas equipas, e estamos muito curiosas sobre o que é que daqui vai surgir. E não vou fazer um trabalho sobre os casos portugueses? Talvez. Nas equipas nós pedimos também que eles relatassem as experiências. E aquilo que tens visto é o que têm relatado, não sei se já fizeram muito, já têm isso adiantado ou não? Temos alguns. Provavelmente é exatamente a mesma... Sim, sim. São relatos que condizem com a literatura. Alguns sim mais fora, te lembres? Assim mais fora, acho que assim de repente não. Mas é sempre o mesmo registro, os sonhos? Ou... Sim, o conteúdo, lá está. Há o tal padrão, não é? Que há bocado se calhar não respondi, que a psicologia junguiana fala do inconsciente coletivo. Exato, sim, desculpa. Sim. E eu acho que isso responde muito... Poderia ser uma explicação para... Mas o próprio inconsciente coletivo acaba por ser místico. Misterioso, sim. Não é? Como é que há uma consciência, eu já ouvi falar também de o consciente, como é que há uma consciência coletiva, não é? Não é? E como há um padrão, tu nasceres num sítio e toda a gente tem essa consciência e tu tens coisas que já são determinadas por essa consciência coletiva. Não deixa de ser místico. Mas a nossa existência é mística. Pois é. Basta... É verdade. Olha, Manuela, muito obrigado. Obrigada eu. Por teres vindo. Obrigada. Acho que foi uma conversa que tanto teve de esclarecedora como de ficarmos todos na mesma. Não é? Mas eu acho que é uma boa perspectiva essa de... Curiosamente, ter contacto com estes temas traz-me mais tranquilidade. Não é? Acredito que sim. Até porque muita coisa que eu já li, a parte mais fácil, dizem que sobretudo todo o sofrimento humano, a parte mais fácil é a morte. O momento da morte. Sim, há um instante. Não é? O processo é que... Pode ser mais doloroso ou menos doloroso. Mas se uma pessoa tiver um processo doloroso e tiver essa componente que falámos aqui, não é? E aquilo que eu depreendi da tua conversa e da tua experiência é que se torna melhor. Não é? Torna-se mais... Sim. Só uma curiosidade. Lembra-me antes de terminarmos. Há pessoas que ganharam um sentido de humor particular ou não? Estou a pensar nisso. Às vezes há algumas que neste processo isso depois também depende um bocadinho do... Sim, e depende mais do feitio da pessoa, não é? Mas há algumas pessoas, sim, por acaso acompanho uma senhora que tem um sentido de humor muito, muito peculiar. E faz questão que nós também partilhemos esse sentido de humor. Aquele mais mórbido. Sim. Mas torna as coisas mais leves. Claro. Tal como essas experiências tornam as coisas mais leves, sim, certo? Sim. Acho que sim. Obrigado. Obrigado por Obrigada. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast Somos Todos Malucos. Vão aos comentários. Aqui no YouTube, se estiverem a ver isto no YouTube, vão aos comentários, porque já sabem que eu vou lá ler os comentários. Digam-me se gostaram desta conversa e, já agora, digam se passaram por experiências destas com familiares. Não vocês, porque senão não estavam a comentar no vídeo. Mas se passaram se tiveram familiares que passaram por isto, estou curioso. E cliquem nas notificações nisso tudo. E obrigado também quem nos ouve no áudio apenas. Muito obrigado e até para a semana.